Glória a Deus, queridos, a paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. E como a pastora disse, é com temor e tremor mesmo que a gente sobe ao púlpito, porque não é fácil, não é nada fácil. Quem sobe aqui sabe, né? Como é difícil, porque nós temos uma responsabilidade muito grande, aquela de não falar segundo a carne, mas segundo a vontade de Deus. Amém, queridos? Eu estou aqui com o celular, mas acreditem em mim, não é para ler a palavra aqui. Eu vou até cronometrar o tempo, porque eu não quero me estender demais, né? Então, na verdade, é para isso que eu estou aqui agora mexendo no celular, né? Que eu quero realmente apenas falar o que for certo no tempo de Deus e nada além disso, em nome de Jesus, nada de ser na carne. Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, amados, estão vendo esse livro aqui? Vocês acreditam que este livro é um manual de Deus na terra para nós? Amém? Glória a Deus. Fico feliz em que todos tenham dito amém, que acreditem nisso, porque é Ele que guia os nossos passos aqui. Tomamos decisões, pensamos, falamos, muitas vezes, de acordo com o que Deus fala para nós através da sua palavra, amém? Ou pelo menos se espera que assim seja, em nome de Jesus. E eu queria que vocês abrissem comigo em João, capítulo 9, nós vamos ler do versículo 24 ao 41. A minha Bíblia, ela tem uma tradução muito atual, talvez fique um pouquinho diferente da vossa, mas está dentro da palavra, tá? Então, capítulo 9, nós vamos ler do 24 ao 41, amém? Então, vamos ler. Portanto, pela segunda vez, chamaram o homem que tinha sido cego e disseram: dê glória a Deus e não a Jesus, porque nós sabemos que Jesus é um indivíduo perigoso. Em algumas traduções está até como pecador. Eu não sei se ele é bom ou mau, respondeu o homem. Porém, isto eu sei. Eu era cego e agora vejo. Mas o que foi que ele fez? Perguntaram. Como foi que ele curou você? Olhem, exclamou o homem. Eu já contei tudo uma vez. Não ouviram? Por que querem ouvir isto outra vez? Será que querem ser também seguidores dele? Com isto, eles ofenderam o homem e disseram: você sim que é seguidor dele, mas nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse indivíduo, não sabemos nada a respeito dele. Pois isto é muito estranho, respondeu o homem. Ele pode curar os cegos, e apesar disso, os senhores não sabem nada a respeito dele? Ora, Deus não atende a homens ruins, mas tem os ouvidos abertos para aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, nunca houve ninguém que pudesse abrir os olhos de uma pessoa que nasceu cega. Se este homem não fosse de Deus, não poderia fazer isto. Você nasceu em pecado, gritaram eles. Quem é você para ensinar a nós? E puseram o homem para fora. Quando Jesus soube o que tinha acontecido, procurou o homem e lhe disse: você crê no Messias? Ele respondeu: quem é ele, Senhor? Eu quero crer. Você já ouviu, disse Jesus. Ele está falando com você. Sim, Senhor, disse o homem, eu creio. E adorou a Jesus. Versículo 39. Então Jesus disse: eu vim ao mundo para dar vista àqueles que são cegos no espírito, e para mostrar àqueles que pensam que veem que são cegos. Os fariseus que estavam ali perguntaram: você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa de nada, respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, porque vocês pensam que sabem o que estão fazendo. Amém, queridos? Glória a Deus. Uma passagem longa, amém? Mas Deus
falou muito comigo através dessa passagem. Muito, mas muito mesmo. E é muito interessante esta passagem bíblica, porque está falando de um homem cego de nascença, que era mendigo, né? Porque naquele tempo, os cegos, para os judeus daquele tempo, eles eram considerados pessoas impuras. Havia uma forte conotação, um forte sentido de pecado para aquelas pessoas que não conseguiam ver. Os paralíticos, os leprosos, os que eram cegos, eram excluídos da sociedade. Eles não tinham acesso às mesmas coisas dos demais. Por isso, a maior parte do tempo ficavam à porta da cidade, a entrada da cidade, justamente para mendigar, para pedir dinheiro, né? E Jesus viu esse homem, quando entrou ali na cidade, com seus seguidores, seus apóstolos, e percebeu que ele não podia enxergar. Então, é interessante ver como realmente eles eram considerados à parte, impuros, porque se nós formos para o capítulo 1 e 2, o versículo 9, vamos ler rapidamente. Vamos ver aqui, capítulo 1 e 2, versículos 1 e 2 do capítulo 9. Vejam o que está escrito aqui. 1 e 2, desse mesmo capítulo. Diz assim: enquanto prosseguia caminhando, Jesus viu um homem que tinha nascido cego. Versículo 2. Mestre, perguntaram os seguidores, por que este homem nasceu cego? Isto foi consequência do pecado, dos seus pecados, ou dos pecados de seus pais? Nenhuma coisa nem outra, respondeu Jesus, mas para manifestar o poder de Deus. Então, aqui nós estamos vendo que realmente eles tinham essa ideia de que todo aquele que nascia com algum problema físico era um pecador, era uma pessoa impura. E Jesus curava todos. Jesus curava os cegos, curava os leprosos, curava os inválidos, porque ele queria justamente, né, trazê-los de volta para o convívio das pessoas, trazê-los de volta para a sociedade, e também porque ele queria mostrar a glória de Deus e mostrar que ele era o enviado de Deus, o Filho de Deus, o Messias esperado. Amém, queridos? Mas criou-se uma polêmica com essa cura. A polêmica que se criou foi que esse homem foi curado num dia de sábado. E os fariseus não aceitavam isso. Os fariseus eram aqueles que estudavam profundamente os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. E nos livros bíblicos, na lei mosaica, na lei de Moisés, estava escrito que no sábado nem poderiam acender o fogo, que dirá curar um enfermo. Não podiam fazer isso. Se vamos a Gênesis, capítulo 35, versículo 3, vamos entender que realmente tudo isso era proibido, até mesmo acender o fogo, né? Mas o que me chama a atenção nessa passagem bíblica aqui, naqueles versículos que lemos, do capítulo 9, não é essa situação do sábado. Não é o fato dos fariseus estarem discutindo se podia ou não podia ser curado no sábado, até porque eu acredito, irmãos, que os fariseus não estavam nada preocupados com o fato daquele homem ter sido curado no sábado. Aquilo foi uma desculpa, ao meu entender, para realmente ir contra o milagre que Jesus fez. Porque eles falam aqui, vocês leram comigo, no versículo 24, que Jesus era pecador, que Jesus era perigoso. Então, eles não queriam, de maneira nenhuma, dar glória a Jesus. Não queria que os seguidores de Jesus aumentassem, porque já havia muitos que seguiam ao Mestre. Muitos. E com os milagres que ele fazia, e esses milagres sendo atribuídos a ele, aumentava cada vez mais o número de pessoas que o seguiam. Então, eles queriam cortar isso. E diziam, dá glória a Deus, mas não a Jesus. Porque nós conhecemos a Deus, mas a Jesus não sabemos quem Ele é. Só que não foi
Isso que aconteceu, né? Esse homem ficou firme dizendo que havia sido Jesus quem o havia curado. Mas isso tudo, essa polêmica toda do sábado, para mim, do meu ponto de vista, não é o que realmente, a mensagem real que este capítulo está nos passando. Para mim, os 3 últimos versículos deste capítulo é que falam muito com a igreja, é que falam com o povo daquela terra, é que falam conosco neste dia de hoje, nesta noite também. Vamos ler novamente? Por favor, me acompanhem aqui. No versículo 39, do capítulo 9 de João. Então Jesus disse: Eu vim ao mundo para dar vista àqueles que são cegos no espírito. Amém? E para mostrar àqueles que pensam que veem que são cegos. E os fariseus que estavam ali perguntaram: Você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa de nada, respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, porque vocês pensam que sabem o que estão fazendo. Para mim, este é o ponto nevrálgico deste capítulo 9 do livro de João. Para mim, esta é a parte principal da mensagem de Deus para aqueles homens. Em nenhum momento Jesus se dirigiu aos fariseus e disse: Vocês são cegos e nós, e eu, na verdade Jesus, né, estou aqui para dizer isto a vocês. Em nenhum momento Jesus fez isso, mas eles tomaram para si aquilo que Jesus disse, vestiram a carapuça, em outras palavras. Você está dizendo que nós somos cegos, que nós não conseguimos ver, nós que conhecemos a Torá, nós que conhecemos as leis, nós que seguimos a Moisés, nós que somos filhos de Abraão. Mas eles entenderam, né, que Jesus se referia a eles sim, quando disse que eles eram os que não conseguiam ver. E tem mais 2 passagens bíblicas, irmãos, que falam a mesma coisa, a mesma mensagem nos transmite através aqui da palavra de Deus. Vamos para 1 Coríntios, vocês vão ver como é a mesma ideia, o mesmo sentido desta passagem bíblica que temos aqui no capítulo 9, no versículo 39 principalmente. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Versículo 12. Vejam o que diz aqui. Aqui está dizendo o seguinte: aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. E o segundo, que também passa a mesma mensagem deste versículo 39 do capítulo de João, é 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17. 2 Pedro 3, 17, diz assim: Sendo assim, amados, estando bem informados, prestem atenção, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Amém, igreja? Eu tenho aqui 3 versículos bíblicos de 3 livros diferentes da Bíblia, 3 passagens distintas, mas alertando acerca da mesma coisa. Sabe o que está nos falando a palavra de Deus? A palavra de Deus está nos dizendo: cuidado, alerta, fiquem atentos, prestem atenção ao que vocês estão fazendo. É isto que a palavra de Deus está nos dizendo assim, aqui. A primeira passagem do capítulo 9, versículo 39, está nos dizendo que os que pensam que veem, alguns aqui, aos que pensam que veem, mas, atenção, são cegos.
Na segunda passagem está dizendo assim: há os que julgam estar firme, mas podem cair. E na terceira passagem está escrito: os que estão bem informados, há os que estão bem informados, mas podem ser seduzidos pelo erro. Os 3 versículos bíblicos estão se referindo, estão falando com quem? Com a igreja. Estão falando com quem? Com os que conheciam a Deus. Estão falando com quem? Com aqueles que conheciam a palavra de Deus. Com aqueles que conheciam a Jesus, como os coríntios que já haviam sido evangelizados, que já conheciam a Jesus. Está falando com os fariseus que conheciam as leis, conheciam a palavra, conheciam a Deus, e estão falando também, essa passagem bíblica está falando através de Pedro, com os judeus também convertidos. Então, todas essas 3 passagens estão falando com aqueles que verdadeiramente já tinham tido um contato com a palavra e já tinham um contato com Deus, conheciam a Deus. E quando nós, muitas vezes, não damos ouvidos à voz do Senhor, à palavra de Deus, nós começamos, ou porque já pensamos que já sabemos muito, então, né, não há mais nada a ser acrescentado, começamos a nos inclinarmos para o que é errado. Começamos a caminhar fora da vontade de Deus. E quando eu perguntei para vocês, se vocês acreditavam que este livro é o manual de Deus para nós, é aquele que nos está ensinando a caminhar sobre a face da terra, e vocês disseram amém, vocês concordaram com o que eu disse. Não é verdade, queridos? Então, se há estas passagens bíblicas que foram ditas no Velho e no Novo Testamento, aqui no caso, essas 3 foram no Novo Testamento, mas nós também temos um exemplo ali no Velho Testamento, quando Deus fala com Caim, né, em Gênesis capítulo 4, e fala assim: olha, o pecado está à porta, toma cuidado, porque se você não ficar esperto, estou falando com as minhas palavras, mas Deus estava avisando Caim, se você não ficar atento e não ficar esperto, se você não prestar atenção, ele vai entrar e vai te destruir. Porque o inimigo veio para quê? Para matar, para roubar e para destruir a humanidade e quem mais? A nós aqui, a igreja, a nós aqui, o corpo de Cristo. Então, irmãos, nesta noite, vem uma palavra difícil para mim, para pregar para vocês, que falou muito comigo primeiro. Sempre vai falar primeiro com o pregador, sempre. Mas é uma palavra que está nos dando um alerta. Olhe, fiquem atentos. Não se acomodem. Não pensem que vai tudo bem. Você não está vindo na igreja? Não tem problema, eu tenho comunhão com Deus, eu creio em Deus, vai tudo bem. Está tudo bem. É o que você pensa? Tome cuidado. Tome cuidado. Porque muitas vezes não está tudo bem e você nem está percebendo. Nem está se dando conta. Irmãos, quando nós, a palavra, até a pastora Sandra falou isso no começo, o Teco também quando cantou, quando nós estamos tão preocupados com nossas próprias vidas, com nossa própria vontade, em satisfazer a nossa vontade, a nossa carne, o nosso querer, quando nós estamos tão preocupados só conosco, que não conseguimos mais ouvir a Deus, o pecado começa a bater a porta. E pior de tudo, somos nós mesmos quem a abrimos. Essa é a parte trágica da história. A culpa não é de ninguém, mas de nós mesmos. Nós começamos a esfriar, porque não estamos mais em comunhão. Nós começamos
a nos distrair com um monte de outras coisas que consideramos mais importantes e não temos mais tempo para Deus, para buscar a face de Deus, para buscar a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus. Estamos tão preocupados em carregar rancores, mágoas, ódios de dias, anos, meses, porque é muito mais fácil nós ficarmos no nosso mundinho, acreditando naquilo que Satanás está jogando na nossa mente, no nosso ouvido, do que dizer não para trás de mim, Satanás. Eu não vou cair na tua cilada. Eu não vou fazer isso que você está me induzindo a fazer. Eu não vou ir aonde não devo ir. Eu não vou pensar o que eu não devo pensar. Eu não vou falar o que eu não devo falar. Eu não vou ver aquilo que eu não devo ver. Irmãos, quantas e quantas vezes eu já ouvi como intercessora e como irmã em Cristo aqui mesmo, em outros momentos, quantas vezes eu já ouvi: ai, mas eu não sinto vontade de ir na igreja. Ah, mas eu não sinto de ir na reunião de oração, eu não sinto de ir no culto, eu não sinto vontade de ir nesse culto de oração de quarta-feira, ou de terça, ou de quinta, ou no culto da família. Querido, se a gente fosse fazer tudo o que a gente não sente vontade de fazer, vocês já pensaram nisso? Eu acho tão engraçado esse negócio, eu não sinto. E por não sentir, quantas cadeiras estão vazias nessa noite aqui na igreja? Simplesmente porque alguém pensou: eu não sinto de ir hoje, meu Deus. Está calor, está frio, está chovendo, está sol. Tudo é motivo de desculpa. Eu também não sinto, vou falar a verdade para vocês, de amanhã acordar às 6 da manhã e trabalhar, eu não sinto. Não sinto vontade nenhuma, mas eu tenho que ir. Vou acordar às 6 da manhã e vou trabalhar. Mas se for pelo que eu sinto, queridos, sei que já caí no conceito de vocês, que estão pensando que eu sou preguiçosa. Não é isso, eu não sou preguiçosa, mas não sinto vontade de ir. E eu vou confessar mais uma coisa para vocês. Se for por sentir, hoje, pastor, sinceramente, eu estava quase como Jonas. Não estava sentindo também de vir e pregar esta palavra. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, queridos. É tão mais fácil pregar: olha, Deus te ama, você é mais que vitorioso em Cristo Jesus. É tão mais fácil levantar a igreja, né? Com palavras de vitória. A vitória é nossa. Toma posse, né, da tua bênção. Como é fácil. Como é fácil. Mas quando você tem que falar uma palavra, trazer uma palavra, né, de admoestação como esta aqui, ou seja, uma palavra que fala assim: cuidado, porque você está errado. Porque você está errada. Porque você, Açucena, está errada. Porque eu não sou perfeita. Eu também falho e também erro. É muito mais difícil. É muito mais difícil. Mas Deus, Ele quer uma igreja renovada. Ele quer uma igreja limpa. Ele não quer uma igreja carregando pesos desnecessários. Uma igreja sem compromisso. Uma igreja fria. Uma igreja que fica lembrando do passado, do que o irmão, a irmã, o pai, a mãe, o avô, a tia, sei lá quem fez ou disse. E carregam esse fardo por anos. E não conseguem perdoar e não conseguem liberar perdão. E sabem que não podem ver esse filme, mas veem esse filme. Sabem que não podem ficar no celular na igreja, mas ficam no celular na igreja. Irmãos, quando é que vai cair a ficha para nós cristãos, filhos de Deus, e dizer: basta, chega de picuinhas, chega de fofocas, chega de falar o que não devo, chega de usar a minha língua de forma inadequada.
Chega! Eu posso ser diferente, eu devo ser diferente, eu tenho que ser diferente, eu não tenho opção. Eu optei por Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé, aquele que me ensinou, através da sua própria vida, como eu devo me comportar aqui na face da terra. Então eu vou deixar a prostituição, eu vou deixar aquele filme que não me traz nada, aquele livro que não me acrescenta nada, aquela música que não me ensina nada. Eu não vou colocar meus pés onde eu não devo colocar, porque eu tenho um compromisso com Deus e com Jesus Cristo, que deu a vida dele na cruz do Calvário com muita dor e muito e profundo sofrimento, para que eu hoje estivesse aqui e tivesse condições de subir neste púlpito e pregar a palavra do Senhor. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estava lá atrás, durante o louvor, que foi tremendo, chorei muito, e falei: Senhor, se é para que eu suba aqueles degraus e venha a este púlpito para pregar uma palavra que não vai fazer a diferença nenhuma na vida dos que aqui estão, e todos vão sair daqui, continuar com as suas mesmas vidas, muitas vezes egoístas, mesquinhas, egocêntricas, visando só seu interesse pessoal, então Deus me impede de subir, por favor, me impede de subir. Não quero, e não vou querer nunca, subir estes degraus, para que eu fale e tudo continue na mesma. Nada mude no corpo de Cristo, na igreja. Estas cadeiras tinham que estar abarrotadas. Nós teríamos que não ter lugar para deixar, para colocar tantas pessoas aqui dentro. Onde estão? Onde estão os cristãos desta igreja? Onde estão os homens e mulheres de Deus? Onde estão? Ah, claro, não sentiram de vir. É verdade, esqueci. Que difícil é sentir. Como é falho o nosso coração, como é enganoso. Como queremos só satisfazer a nossa vontade, o nosso eu, a nossa carne, e não estamos nos importando para o que Jesus está pensando do nosso comportamento. Recentemente eu soube que escolas católicas se posicionaram. Sabe o que elas fizeram? Tiraram da grade escolar, do currículo ali da grade escolar, aquele livro do Harry Potter, que aquelas crianças, aqueles jovens antes liam, porque eles entenderam, isso foi agora, questão de poucas semanas eu fiquei sabendo, porque eles entenderam que é um livro cheio de magia, de feitiçaria, de encantamentos. A Igreja Católica se posicionou. E agora, e nós aqui? Será que alguns de nós já leram esse livro? Aí vocês podem dizer, mas, por favor, irmã, você está sendo também retrógrada, né? Está sendo, né? Imagina, o que tem de mais ler um livro desses? Não tem nada de mais. Se vai te trazer alguma coisa de útil, mas será que traz alguma coisa de útil para a tua vida? Esse tempo todo que você vai perder lendo um livro como esse e outros tantos? Traz alguma coisa de útil? Você cresce, você cresceu, você se tornou melhor, você se tornou um cristão mais fervoroso. Mas se você tivesse lido, porque tenho certeza que lendo Harry Potter você não se tornou mais fervoroso, mas se você tivesse perdido esse mesmo tempo lendo esta palavra, você teria se tornado uma pessoa diferente. Pode ter certeza. O tempo que você gastou lendo e vendo aquilo que não te acrescentou absolutamente nada, se você tivesse buscado nesta palavra, neste livro, os tesouros que estão aqui escondidos para edificar a tua vida, você seria uma pessoa diferente.
E a tua vida seria muito melhor. Muito melhor. É difícil falar o que eu estou falando. Mas eu tenho que falar aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu vou falar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu ouvi um professor, ele é doutor, e conhece profundamente as escrituras, e ele disse uma frase que eu anotei aqui, uma frase, desculpem, que eu anotei aqui, quero transmiti-la para vocês. Ele disse o seguinte: no centro da mudança está o nítido credo da fé. No centro da mudança está o nítido credo da fé. E ainda completou citando uma passagem bíblica: o justo por sua fé viverá. E eu achei extremamente interessante o que ele disse, e eu sou uma pessoa curiosa e eu fui atrás do que significa a palavra fé. Melhor dito, eu fui atrás de como se diz fé em hebraico. Qual é a palavra em hebraico para a palavra fé? E eu encontrei a palavra emuná, E-M-U-N-A-H, emuná. Emuná é a palavra em hebraico para a fé. Só que o sentido da palavra emuná em hebraico é muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Muito mais profundo. Vocês sabem o que significa emuná? Significa agarrar-se, apegar-se com todo vigor. Significa fidelidade, significa firmeza. É isso que significa fé. Então, quando nós ouvimos uma frase como desse professor, no centro da mudança está o nítido credo da fé, nós só mudamos quando nos agarramos com vigor a Deus. Quando nos agarramos com força a nosso Senhor Jesus, a sua palavra. Quando nós fazemos isso, acontece a mudança. Porque do contrário, é tudo superficial. É no raso. Tudo no raso, tudo no superficial. E continuamos no comodismo de sempre. Mas Deus não espera isso de nós, o raso, o superficial, porque Ele nunca foi raso nem superficial conosco. Ele deu a vida dele por nós, Ele sofreu por nós, Ele morreu por nós. Então, vamos mudar também, vamos mudar, vamos começar a buscar a vontade de Deus em primeiro lugar. E tem prioridade o que vem primeiro. Se tem prioridade, coloque em primeiro lugar na tua vida. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. E é interessante que essa palavra agarrar-se à pessoa de Deus com todo o vigor, né, que significa emuná, eu até anotei aqui uma outra também, que é a palavra amém, que quando eu pesquisei, eu vi que amém, ela deriva dessa palavra, emuná. Eu nunca imaginei, né, porque também não conheço o hebraico, né? Mas a palavra amém, ela é derivada dessa palavra emuná. E amém significa, nisto eu creio, nisto eu me firmo. Então, quando nós dizemos, creio que esta palavra, que este livro é o manual de Deus na minha vida sobre a face da terra, eu estou dizendo, em outras palavras, eu estou dizendo que nisto eu creio e nesta palavra eu me firmo. Amém, queridos? Então, amados, vamos nos firmar na palavra de Deus.
Vamos dizer não ao que não é lixo, não serve para nada. Amém, queridos? Vamos buscar a presença do Senhor. Vamos colocá-lo verdadeiramente em primeiro lugar. Não da boca para fora. Então, o que eu vou fazer? Eu achei tremendo que os jovens e os adolescentes deixaram os celulares. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou buscar a vontade de Deus. E não é no celular que eu vou encontrar a vontade de Deus. Então vamos começar a agir como verdadeiros cristãos. Então, se eu tiver que deixar o vício do cigarro, eu vou fazer força e vou deixar o vício do cigarro. Eu não consigo, consegue. Se você pedir a Deus, você consegue. Você consegue. Tudo posso naquele que me fortalece, até a resistir ao diabo para que ele fuja de mim. Amém, queridos? Amém? E eu quero terminar, já são 35 minutos a palavra, eu quero terminar com uma passagem bíblica. Eu sei que eu deixei todo mundo aí com umas carinhas e que, ai meu Deus, essa irmã, né? Mas glória a Deus que eu sei que vocês estão me acompanhando. Deus é bom. Eu queria deixar aqui para vocês uma passagem bíblica que está em Abacuque. Abacuque. E Abacuque, eu acho tremendo que Abacuque fala no capítulo 3 do seu livro, que é bem curtinho, né? 3 capítulos, né? Ele é tremendo, esse homem profeta de Deus. O que ele fala nos versículos 17 e 19 me constrange. Eu acho tremendo. Tremendo o que esse homem fala. Esse homem viveu numa época em que a sociedade na qual ele vivia estava de cabeça para baixo, mais ou menos como nós temos vivido ao longo destes anos também, né? Nesta sociedade, neste mundo, né? Que a gente vê tanta coisa errada, né? E esse homem, mesmo vendo tudo errado ao redor dele, olha o que ele diz. Capítulo 3, versículos do 17 ao 19. Vamos ler. Olha o que ele diz aqui. Ele viveu numa... já está aqui, né? Glória a Deus. Ele disse assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Nós não precisamos receber de Deus nada para nos alegrarmos nele. Nós não precisamos ficar esperando só as bênçãos, que tudo dê certo, que tudo seja pianinho, bonitinho, do jeitinho que eu quero, para nos alegrarmos nele. De maneira nenhuma. O que nós temos que fazer é focar nele e fazer dele a nossa alegria. E fazer dele aquilo que nos traz esperança. Ele é que preenche a nossa vida. Tudo o resto é efêmero, é passageiro, vai ficar. Quer você queira, quer não. Vai ficar. Então, escolha o melhor. Escolha Deus, escolha Jesus. E não se contente com pouco. Não se contente em ouvir a palavra de Deus uma vez por semana aos domingos. Mergulhe profundamente nesta palavra. Busque a Deus, ouça os louvores, adore ao Senhor. Quanto mais você louvar, quanto mais você adorar, menos você resmunga, menos você murmura, menos você fica irritado, nervoso. Estou tensa, estou nervosa, estou tenso, estou nervoso. Vou adorar a Deus, vou louvá-lo, vou declarar o meu amor por Ele, vou dizer o quanto Ele é grande, precioso e maravilhoso para mim. Amém, queridos?
outras coisas, Senhor. Outros momentos de lazer, de prazer. Sei que tudo me é lícito, Deus, mas sei que a Tua palavra diz que não, nem tudo me convém. Então o que não me convém, Deus, nós como igreja, como corpo nesta noite, queremos Te dizer, Senhor, em oração a Ti, Pai, que queremos deixar de lado nas nossas vidas, que não queremos mais isso para nós, que queremos uma caminhada diferente contigo, Pai, uma caminhada que nos leve para o centro da Tua vontade, do Teu querer, que verdadeiramente, Senhor, nossos passos estejam sobre as veredas da justiça, pelo amor que temos por Ti, Pai, pelo muito que Te amamos. Nós somos falhos, todos nós. Ninguém consegue atirar a primeira pedra, porque não há um que não peque ou não erre. Mas aqui, Senhor, nesta noite, Pai, nesta igreja, neste aprisco, neste rebanho, Senhor, há corações sinceros, Deus, que anseiam mudar, que querem mudar e que vão mudar, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos ajuda, o Senhor caminha conosco. Nunca nos deixaste sozinhos, nunca, sempre estivesses ao nosso lado. Se algumas vezes, Senhor, não vimos, é porque estávamos cegos, realmente cegos, achávamos que enxergávamos, quando na verdade não víamos nada, só a vontade do nosso eu, do nosso coração, do nosso ego enorme, imenso. Mas nesta noite, Senhor, nesta noite, eu estou falando em nome desta igreja, eu estou me colocando diante do Teu trono, do Teu altar, junto com esses meus irmãos em Cristo Jesus, para dizer, Pai, que nós vamos mudar, Senhor, que nós queremos mudar, para a Tua honra e glória. Muito obrigada, Pai, pelo Teu amor, pela Tua longanimidade nas nossas vidas, por ter renovado, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor, as Tuas misericórdias. Muito obrigada, Deus. Em nome de Jesus Te agradecemos. E em nome de Jesus todos aqui dizemos amém. Amém.